O último dispositivo de rede de computadores que nós veremos até então é o Access Point, também chamado de ponto de acesso wireless. O que é e como funciona? Bom, o Wireless Access Point, também chamado de WAP ou AP, traduzido para o português como ponto de acesso sem fio, é um dispositivo que recebe o sinal de rede, seja de forma cabeada ou sem fio, e disponibiliza o sinal de Wi-Fi para outros dispositivos eletrônicos, sejam tablets, smartphones, notebooks, smart TVs e etc. Bom, literalmente, ele irá criar novos pontos de acesso à rede local através de Wi-Fi, que antes só seria possível através de uma rede cabeada. Primeira e principal função do Access Point é transformar o sinal que vem de um cabo num sinal sem fio, com qualidade e estabilidade. A segunda é repetir o sinal, como um repetidor convencional faria, só que aumentando o alcance de sua rede sem fio. Os equipamentos podem ter somente uma dessas ou ambas as funções. Existem modelos da Intelbras, por exemplo, que eles possuem todas as funções, sendo um access point, um roteador e um repetidor de sinal ao mesmo tempo. E aí você deve ficar se perguntando, ok, mas essas são as funções como as de roteadores e repetidores. Então, por que é melhor utilizar o access point em uma empresa ao invés de um roteador wireless comum, por exemplo? Bom, o Access Point, comparado a outros dispositivos de amplificação de sinal de internet, possui a maior capacidade de gerenciamento de rede e proporciona mais velocidade. Bem, vimos que até então o Access Point ele tem funcionalidades bem semelhantes a roteadores e repetidores. Talvez tenha ficado alguma dúvida em relação a eles. Por que existem os três, quando utilizar cada um e etc. Então eu criei um tópico que fala especificamente sobre a diferença entre o Access Point para os roteadores e repetidores residenciais. Por ser configurável e contar com uma série de modos de uso, controles de banda e segurança, por exemplo, o Access Point é uma solução mais profissional para a amplificação de cobertura de rede sem fio em empresas, principalmente em grandes projetos, que necessitam de um Access Point por ambiente. Ele permite que os usuários naveguem em seus dispositivos por todo o espaço sem interrupção. Vejamos então as principais diferenças entre o Access Point, roteadores e repetidores. Primeira é, o Access Point tem mais potência. Pode ultrapassar até os 600 MW e pode ser ligado via cabo de rede, mantendo a performance. Isso significa que o sinal de Wi-Fi distribuído não sofrerá perdas como encontradas nos repetidores, gerando uma área maior de cobertura. Em alguns modelos, o alcance pode chegar até 400 metros quadrados. Vimos em aulas anteriores que repetidores chegam no máximo a 300, né? Melhora a experiência de navegação, já que a capacidade para conexões simultâneas de até 500 dispositivos. Permite criar redes diferentes para cada tipo de uso, como departamentos, chefia, clientes abertos ao público, seriam os visitantes e etc. Além disso, há modelos que possuem velocidades de até 1350 a 1750 megabits por segundo. E com isso permite com que os dispositivos realizem transmissões de dados em alta capacidade e performance. Oferece o gerenciamento centralizado de maneira local ou em nuvem, que permite saber de que forma e com que qualidade a rede está sendo utilizada em cada um dos pontos. Já os roteadores e repetidores para uso residencial não oferecem todos os benefícios citados acima. Esses equipamentos têm um bom rendimento nos ambientes menores, com menos pessoas conectadas. Depois deles, a opção dos roteadores corporativos. Essa tecnologia vem ganhando espaço nos últimos anos em diversos cenários. Modelos com múltiplas bandas que permitem uma maior flexibilidade, muito útil para empresas e residências que necessitam de conexões mais estáveis e segmentadas. O desempenho desse tipo de roteador permite uma navegação mais estável em altas velocidades e com capacidade de acesso simultâneo que surpreende. Sendo assim,
Serve como uma opção de solução para melhorar a experiência com a internet. Ainda assim, o Access Point em geral tem mais potência, funcionalidade, alcance e capacidade do que roteadores comuns. Bom, eu destaquei alguns tópicos aqui para mostrar para vocês alguns cenários em que o Access Point poderia ser aplicado. Então, poderia ser utilizado em escolas e universidades, clínicas e hospitais, hotéis e pousadas de maior porte, grandes e médias empresas, em especial aquelas que os funcionários precisam se conectar à internet simultaneamente, eventos em ambientes abertos e algumas residências usadas para home office, ou que possuem muitas barreiras físicas, dificultando a distribuição do sinal, como paredes, estantes e etc. Galera, essa foi a última aula relacionada a dispositivos que compõem uma rede de computadores. Eu espero você numa próxima trazendo um novo conteúdo. Até mais!